Boa noite, turma. Bom, o vídeo de hoje é sobre modelagem de dados, tá? Modelagem de dados, ela define a maneira lógica qual o melhor processo para desenharmos o nosso modelo conceitual, né? Que seria a primeira etapa, tá? Então, na modelagem eu vejo qual a necessidade, tá? A estrutura do banco de dados. Nela é importante identificar os dados e as informações que o sistema irá processar. É muito importante essa fase, tá? Se enquadra a modelagem em 3 níveis. Modelo conceitual, que é alto nível, conhecido também como MDC. Modelo lógico, MLD. Modelo físico, ou baixo nível, MFD. A partir do modelo lógico, nós derivamos o modelo físico, tá? E partimos para a parte de implementação. Bom, tarefas para modelagem. As tarefas a seguir devem ser realizadas para que seja possível efetuar modelagem de dados. Ou seja, o projeto de banco de dados funcional. Primeira etapa, identificar os tipos de entidades, tá? Ou seja, vai fazer análise de requisitos para identificar os tipos de entidade. Depois, identificar os atributos e identificar os relacionamentos. Criar e associar chaves, normalizar para reduzir redundância e, se for o caso, desnormalizar para aumentar a performance. Após o levantamento dos requisitos, são transformados esses requisitos em um modelo entidade de relacionamento, ou seja, um MER, que ele consiste em 3 etapas: entidade, relacionamento e atributos. O modelo é refinado e em seguida é implementado em um banco de dados físico, tá? As etapas de desenvolvimento de um banco de dados são a especificação e análise de requisitos. Os requisitos são documentados, tá? E assinados. Há reuniões entre a diretoria tanto a parte executiva quanto a parte funcional, operacional. O projeto conceitual é baseado nos requisitos. O projeto lógico, ele expressa um modelo de dados como um relacional. E o projeto físico, as especificações é para armazenar e assessorar o banco de dados, ou seja, a implementação de bancos de dados, sessão de dados reais, manutenção como backup, limpeza de dados. Bem, o MDC é a primeira fase de modelagem, onde representamos o mundo real, por meio de uma visão simplificada dos dados e seus relacionamentos. Tá? Aqui nós temos um cadastro de cliente. Tá? Vamos simular o seguinte: uma empresa nos contratou para desenvolvermos um banco de dados. Primeiro, nós vamos ter que fazer essa análise de requisito, documentar, participar por várias e várias reuniões para entender como é que funciona o negócio dessa empresa, tá? Como é que vai ser armazenada essas informações? Primeiro, nós vamos partir do princípio de um simples cadastro, chamado tabela cliente. Nós temos que identificar quais são as informações mais importantes para esse cliente, tá? Que serão o quê? Os atributos, como nome, né, CPF, e-mail, telefone, sexo, endereço. Bom, cada atributo, ele tem uma tipagem no banco de dados, tá? E no caso nome, o atributo nome, a tipagem vai ser de 30 caracteres. O CPF, a tipagem eu escolhi numérico e vai ser 11 caracteres. O e-mail também vai ser caractere e vai ser de 30. O telefone vai ser caractere, vai ser de 30 também. O sexo vai ser caractere, mas somente 1, porque eu posso escolher masculino ou feminino. E o endereço sem caracteres. Bom,
esse processo de modelagem ele é composto pelo modelo conceitual, o modelo lógico e a modelagem física, tá? Deixa eu abrir aqui. Antes de iniciarmos, nós temos que saber quais são as tipagens, pelo menos o básico. Exemplo, árvore, João, matemática. Cada nome aqui, tá? Cada registro, ele tem a quantidade de caracteres, tá? E lá, por exemplo, o nome foi um tipo de atributo que eu escolhi, ele vai ser do tipo varchar. Por que não char? Por exemplo, João, 1, 2, 3, 4. São 4 caracteres. Se eu escolher João como chá, e lá o tamanho do caracteres vai ser 10, digamos que fosse 10, ele ocuparia as 10 posições, ou seja, ocuparia as 4 caracteres, e o restante que ficasse em branco, ele vai ser preenchido em branco, espaço em branco, mas vai ficar preenchido. Agora, o chá, do tipo chá, atributo do tipo chá, ele vai ocupar somente as 4 posições, tá? O tipo blob, ele... Só um pouquinho, galera. Varchar, tá? Varchar. Ele vai ocupar 4 posições, ok? Do tipo blob, ele vai armazenar imagens, fotos, texto, documentos, por exemplo, documentos do Word, TXT, XLS, tá? O float, o inteiro, aqui float inteiro, o inteiro, esses aqui, ó, 10, 8, float 2,908, 3,14, positivo ou negativo, ok? E o text, tipo texto. Esses aqui são os básicos, existe muito mais do que isso daqui. Bom, aí nós temos aqui, ó, deixa eu abrir aqui, tirar esse e abrir esse aqui. Nós temos aqui a modelagem, tá? Conceitual que nós vamos desenvolver, tá? Mas temos aqui basicamente o script que nós vamos utilizar para criar nosso banco, tá? Nós vamos criar aqui nosso modelo conceitual, que esse modelo conceitual ele pode ser desenvolvido em um rascunho, numa ferramenta do Word, num pedaço de papel, tá? Lembrando que, nesse momento, eu ainda não sei qual vai ser o banco de dados, eu estou fazendo um estudo ainda, então, é tudo muito recente. Depois de levantada a análise para desenvolver o modelo conceitual, e já sabendo que realmente é o que quer, nós vamos partir para a parte do modelo lógico. E aí nós vamos utilizar as ferramentas de modelagem, como o BR Modelo, o Workbench, que é a que eu adotei. Depois de desenvolvido o modelo lógico, tá? Aí nós vamos partir para a parte de modelagem física, ou seja, o script do banco propriamente dito. Nós vamos desenvolver o banco fisicamente, ou seja, vai ter um arquivo físico dentro do sistema operacional. Basicamente assim, tá? Então, a ferramenta que eu vou utilizar para desenvolver isso daqui vai ser o Workbench, tá? Workbench. Eu vou criar um banco de dados. Opa. Pronto. Esse aqui é um outro projeto que estava desenvolvendo. Tem o nosso banquinho que eu estou querendo criar, tá? Eu vou dropar, vou dropar agora, ou seja, eu acabei de excluir, tá? E eu quero usar aqui, ó, o script. Não adianta vir visual, acho que se a gente fizer o script na mão vai ser mais tranquilo. Bom, galera, para podermos criar nosso banco de dados, nós temos que saber de uma linguagem
uma linguagem chamada assim, SQL, tá? Structured Query Language, linguagem estruturada de dados. Tá? Essa versão ANSI, ela foi uma versão adotada internacionalmente para se ter um padrão entre os bancos de dados, ou seja, uma interação entre os bancos, tá? Mas lembrando que de um banco para outro a forma de script muda, mas muda pouco, tá? Mas a ANSI é a que foi adotada internacionalmente para se ter um padrão, ok? Bom, para trabalharmos com a parte de script, tenho que lembrá-los que nós vamos utilizar uma essa linguagem é a linguagem de modelagem, só um pouquinho, linguagem de modelagem de dados, né? Linguagem de modelagem de dados. Porque para cada etapa do banco, nós temos uma fase de modelagem, tá? Então, para a criação de tabelas, criação de bancos de dados, então existe uma linguagem própria, que o próprio banco de dados classifica, tá? E essa linguagem é linguagem de definição de dados, que nós vamos utilizar para a criação de banco de dados, tá? Onde nós vamos criar banco, alterar, excluir, ok? Essa linguagem, ela permite a criação de tabelas, tá? A criação de bancos, e como eu havia falado, ou seja, quando se cria um banco, tá? Cria-se o arquivo fisicamente no HD, dessa forma. Lembrando que quando você cria um banco, você cria um SGBD, tá? Você tem um sistema gerenciador de bancos de dados, tá? Que gerencia vários objetos, vários bancos de dados, tá? Bom, o primeiro comando para a gente criar o banco, o próprio nome já fala, criar o banco de dados. Então, eu vou o quê? Create database. Só que eu tenho que dar um nome para esse banco, tá? Dar o nome de projeto. Tenho que terminar esse bloco com ponto e vírgula, tá? E para executar, eu venho aqui, ó. Aí ele deu aqui, ó. Criou o banco de dados, tá? Ó, uma linha criada, a informação aqui. Depois que a gente cria esse banco de dados, nós temos que usá-lo. Ou seja, nós vamos conectá-lo. Porque eu não consigo criar a tabela no banco, sendo que eu não conecto nele. Tá? Isso tudo via script. E para a gente fazermos conexão, vamos usar use, tá? Projeto, lembrando que eu não posso colocar espaço em nome de banco, nome de tabela, não posso criar espaço, tá? E nem cheio de caracteres. Aí eu vou vir aqui, ó, eu vou criar, tá? Criar esse projeto. Depois que eu criar, o que eu tenho que fazer? Vou vir aqui. Aqui foi... Se ele aparece aqui. Aqui é o da loja. Tá, mas como eu não criei nada aqui, vamos ver aqui. Bom, depois que a gente criar o esquema, porque quando eu crio um banco de dados, eu crio um esquema, tá? Que ele já fala. Já vou mostrar aqui para vocês que ele vai falar. Ele dá um nomezinho de esquema. Mostro aqui para vocês, aqui, ó, esquema, tá? Ou aqui também eu consigo criar um banco de dados. Essa opção aqui eu tenho como criar o banco de dados, só que é visual. E a partir desse aqui eu faço via script, tá? Bom, vamos criar nossa tabela.
Nossa tabela, eu falei que ia dar o nome de cliente, né? Então, create table, porque tem que saber qual que é o tipo, né? Cliente, ponto e vírgula, tá? Vamos executar. Deixa eu ver, cliente. Deu um erro de sintaxe aqui de entrada. Deixa eu ver se eu digitei alguma coisa errada. Pode ser que ele esteja entendendo outra coisa. Cliente. Create table cliente. Uma coluna. Deixa eu limpar isso aqui. Botão direito, clear. Que fica mais fácil para me entender. Tá? Aqui eu fiz um, aqui fiz o outro. Aqui os esquemas. Bom, depois que eu criei cliente, tentar descobrir por que ele fez isso daqui. Create database projeto, sim. Não posso conectar com banco de dados. Ele não conectou, por isso que ele não criou. É isso que aconteceu. Então, primeiro, eu tenho que fazer ele conectar. Gerenciamento de conexões de banco de dados. IP, senha. Aqui foi de loja, ele conectou de loja. Agora eu tenho que fazer... o projeto aqui, ó. Sabia? Nosso banco está aqui, ó. Foi criado sim. Só que aqui não temos nenhuma tabela. Aí o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar... nossa tabela. Se eu colocar com o botão direito aqui, eu vou criar Create Table. Aí vai vir assim, de forma visual. Mas eu estou querendo trabalhar dessa forma aqui, tá? Agora ativei, ó, o banco projeto, 2 cliques eu ativei. Agora nós vamos criar aqui. Então vamos lá. Create Table. O nome que eu falei foi cliente, não foi? Bom, eu posso digitar tudo caixa alta, ou posso pegar simplesmente e colocar o primeiro nome como caixa alta, ponto e vírgula. Aí eu venho aqui, ó, ele está reclamando de novo. Eu acho que ele não está... Deixa eu ver se eu consigo resolver isso aqui. Cliente, ponto e vírgula. Não, ele não está entendendo esse nome aqui, mas vamos lá. Ele deu um errinho, vamos ver por quê. Create table cliente, a tabela já tem uma coluna. Já tem uma coluna. Atualizar isso aqui. Cliente. Deixa eu fazer diferente. Aí nós vamos fazer assim, create table, cliente. Está guardando mais informações, é isso, tá? Create table, cliente, abre parênteses. Aqui que nós vamos ter aqui o nome, tá? Varchar, não é texto ali? Então, nós vamos colocar o nosso aqui de 30, abre parênteses, 30, tá? Vírgula. CPF, eu falei que ia colocar o CPF inteiro, né? De 11 caracteres. O sexo aqui, nós vamos criar ele chá, tá?
Por quê? Deixa eu tirar aqui que tem que ser depois do parênteses. Aqui primeiro, aqui na frente, depois para cá. Sexo. Chá. Por que eu não vou usar só masculino ou feminino? Então, como eu vou ocupar só uma, então tem para usar o chá. Tá? Depois de sexo, e-mail. E-mail. O e-mail ele vai ser Varchar. Já está completa ali, ó. Varchar. E aí vai ser de 30 também. O telefone, telefone. Varchar também, tá? De 30. E endereço. Lembra que eu falei que não pode ter acento? Pode ter mesmo, não. Varchar de 100. Pronto. Aí eu fechei no início lá, fechei aqui, tem que colocar o ponto e vírgula. Pronto. Aí clica aqui em cima. Tchum, pronto, tá aqui, ó. Tá? Como é que eu sei? Aqui para o final da última linha. Que eu quero ver essa estrutura aqui, né? Então, vamos lá. Describe, que eu quero ver a estrutura que eu criei. Então, a estrutura vai ser o seguinte. Quer dizer, eu vou ver como ela vai ficar, tá? Como que ela vai ficar montada fisicamente, tá? Ela vai ficar montada fisicamente no banco, exatamente dessa forma. Então, para que eu consiga ver a estrutura, então, eu uso esse nome aqui, ó. Desk, tá? Qual é o nome da tabela? Cliente, não foi? Eu coloquei maiúsculo, foi. Cliente, pronto, exatamente assim. Aí, ponto e vírgula, porque tem que fechar o bloco, né? Vou executar. Opa, peraí. Deixa eu limpar isso aqui para ver o que está acontecendo aqui nessa parte. Desk cliente. Ah, tá. É porque está vazio. Mas vamos lá. Opa. Então, vamos lá. Vou usar esse comando aqui. Describe. Eu fechei o bloco ali em cima. Deixa eu ver se eu fechei. Eu quero ver se eu fechei esse bloco aqui. Ah, fechei. Pronto. Então, vou apagar isso aqui. Então, Aí ele fala lá, desk. Desk o quê? Cliente. Então, vamos lá. Cliente. Cliente. Ponto e vírgula. Aí, vou colocar aqui e vou pedir para executar. Deixa eu ver isso aqui. Agora sim. Tá? Aí, ele mostrou aqui, ó. Fisicamente, ó. Só que eu não coloquei chave, não criei chave. Tá? Colocou todo mundo nulo. Tá? Isso quer dizer o quê? Que não pode ser nula. Tá? Not null, se fosse not null, né? Aqui está como nulo. E aqui está a tipagem, tá vendo? Type, tipagem de cada banco que nós criamos. Tá? Ele fala que é nulo, ele diz que aqui está dizendo que sim, aqui eu não coloquei chave ainda. Tá? Se fosse para exportar, ó, exportar por aqui, tá? E é isso. Tranquilo? Bom, depois que nós criamos, nós criamos aqui o nosso banquinho, né? Com a parte física, faltou a modelagem. Bom, se eu vim aqui, ó,
File, New Model. Ele vai aparecer, vai mostrar aqui o meu modelo. Aí eu venho aqui, ó, adicionar diagrama. 2 cliques, né, para poder abrir, tá? Aí eu venho aqui, ó, tabelas. Aqui eu não conectei não, mas eu posso vir aqui, ó, dou um clique, tá? Aí que eu abri. Aí eu venho lá, não foi cliente? Vamos lá. Cliente, né? Onde ele vai ter o quê? O nome. Eu não coloquei chave. Apesar que ele colocou aqui, deixa ele com essa tipagem que ele deu aqui, que vai ser ID, tá? Vamos dizer que ele é primary key, não nula. Pode deixar assim. Aí o nome, nós vamos colocar aqui CPF, tá? O CPF foi inteiro que nós escolhemos. Foi inteiro. Depois foi sexo. Aí nós colocamos ele como char. Se ele vai direto aqui como char. Procurar a letra. Aqui, nichar, baixar. Char. Tá aqui, char. Char de 1. Depois, telefone. Aí o telefone nós colocamos como varchar de 30. Só vim aqui dar 2 cliques em cima aqui, ó. De 30, tá? Eu dou Enter. Aí ele vai pro próximo. Depois, e-mail. Ficou faltando e-mail. O e-mail aqui vai ser varchar de 30 também. Vou dar um clique aqui dentro. Dou Enter. Aí ele vai para a próxima coluna. Endereço. Tá? E vai ser de 100. Vai ser de 100. Pronto. Aí subindo aqui, ó. Deixa eu fechar isso aqui. Tá aqui, ó. Aqui nós temos o nosso modelo. Adivinha que vocês já fizeram? Alguns conseguiram fazer, né? Outros não. Aqui nós temos o nosso modelo lógico. Nosso modelo lógico. Tá certo? E o físico é aquele propriamente dito que vocês viram aqui, ó. Tá? Fisicamente criado. Tá aqui ele aqui também, ó. Fisicamente criado. O conceitual, ele pode ser feito, como eu falei, no Word, no bloco de notas, tá? Também pode ser feito no Terra. E simplesmente daquela forma que nós fizemos lá a última vez no Terra, pode ser feito até nessa ferramenta aqui, ó, tá? Poderíamos fazer assim, ó, vou dar um novo aqui. Não vou clicar em salvar. Vamos colocar aqui tipagem. Pronto. Aí seria o quê? Nós temos que colocar o quê? A entidade, vocês lembram que quando a gente elaborar esse ser um retângulo, então seria assim, ó. Claro, eu tenho que colocar um texto para digitar, né? Então, cliente seria o nome da nossa entidade, tá? Deixar grande assim. O que nós teríamos aqui, ó, poderia ser assim, ó, uma linha, uma bolinha, que é o formato do nosso atributo, e ao lado do atributo aqui, a gente pode pegar, escrever o nome, né? Quer dizer, ó, nome, entendeu? Vai desenhando, tá? Se fosse o caso, vai fazer isso aqui um pouquinho menor. Mesmo essa forma aqui não está errado, não.
tá? Próxima etapa. Aí ele vai ser o quê? CPF, né? Aí, mais um aqui, posso fazer um pouquinho menor, ou se for o caso, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, eu vou colocar aqui ao lado, para facilitar. Depois do CPF. Bom, sexo, né? Tá? Depois do sexo. Vou arrumar aqui direitinho, ficar bonitinho. Depois do sexo, podemos colocar e-mail. A ordem aqui não altera, não, tá? Tá vendo que eu estou num rascunho? Isso aqui é um rascunho. Aí, agora, depois do e-mail, nós temos o telefone e ficou faltando o endereço. O endereço, mas para muitos é o endereço. Deixa aqui meio tortinho para caber todos. Vou colocar aqui, ó. Endereço. Lembrando que se for a chave, aí você vai ter que fazer isso aqui, quer ver? Deixa eu pegar um pincel aqui, baldinho. Tá aqui, você pode escolher uma chave. Se for incremental, claro, vai gerar um número, tá? Quem vai incluir é o próprio banco. Se for um desses aqui a chave, digamos que fosse CPF, aí ele viria o quê? Destacado, né? Tá? Seria atributo de atributo chave. É isso, galera.